4. João, capítulo de número 4. Vamos ler do 1 ao 4. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, no caso aqui João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judeia e retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Feche seus olhos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, louvado, engrandecido e exaltado é o teu santo nome, Pai. Senhor, eu te peço que assim como o Senhor me incomodou nesta tarde para trazer esta mensagem para a tua igreja, que, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor fale ao coração dos teus filhos, ó Pai, e toda honra, toda glória seja para ti. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Queridos e amados irmãos, a história de Jesus, o ministério de Jesus, mexe com o homem, mexe com os nossos corações, rompeu milhares de anos. Estamos nós hoje aqui como igreja. E Jesus ainda hoje incomoda alguns. Eu ouvi hoje uma mensagenzinha curta no Instagram de um pastor, quando ele fala: se você não está sendo incomodado por alguém, se alguém não está lhe atirando pedra, você como servo de Deus tem alguma coisa errada, porque a Bíblia fala que nós crentes iríamos incomodar o mundo com o testemunho de Jesus. Então Jesus ele começa a incomodar pessoas. Jesus ele começa a ser inconveniente, a ponto dos religiosos daquela época, dos mestres da lei, das pessoas que tinham o poder da religião, e por que não dizer da igreja da época, estavam incomodados com Jesus. E eles vão dizer assim, ó: já matamos João Batista, que estava incomodando. Já tiramos João Batista de cena, já arrancamos a cabeça dele. Agora aparece um Jesus, e que está carregando mais multidões com ele do que João Batista. Vamos tirar Jesus de cena também. É o início do ministério de Jesus. E Jesus já está chamando a atenção. Então a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, percebendo isso, Jesus tendo conhecimento de que ele já estava incomodando os religiosos e que eles já estavam planejando tirar a sua vida, a Bíblia fala que Jesus ele se retira, ele deixa a Judeia e ele vai agora para a Galileia, no texto que nós lemos. E a palavra do Senhor fala aí, no versículo de número 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. Irmãos, o era-lhe necessário passar por Samaria nos chama a atenção por vários motivos. Primeiro motivo, não era um lugar comum para o judeu passar. O caminho que Jesus fez não era um caminho que, de uma forma assim normal, algum viajante, principalmente judeu, passasse. Era um caminho perigoso, montanhoso, sujeito a assaltos. Mas o principal motivo pelos quais os judeus evitavam passar por este caminho era justamente porque iria passar por Samaria, um povo odiado dos judeus. Eles pegavam outro caminho, um pouco mais longe. Então aqui não é questão geográfica. O era-lhe necessário aqui é porque fazia parte de algo que Jesus teria que fazer. Irmãos, o era-lhe necessário não era confortável para Jesus e para os seus discípulos. O era-lhe necessário aqui não era o mais fácil, o era-lhe necessário aqui não é o ideal. E às vezes, o era-lhe necessário se enquadra na minha vida e na sua vida.
Às vezes é necessário que por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, nós tenhamos que fazer alguma coisa que não é confortável, que não é o ideal, que não é o mais fácil, mas que precisa ser feito. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Nem sempre, meus irmãos, nas nossas vidas, a melhor opção é a opção que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes, em algumas situações, é necessário, mesmo que seja doloroso, que nós venhamos a fazer. Jesus precisa passar por Samaria. É necessário que ele passe por Samaria. Quando eles chegam às portas da cidade de Samaria, a Bíblia fala que Jesus manda os seus discípulos entrarem na cidade para comprar comida, e aquilo ali já faz parte do plano de Jesus, porque se os discípulos estivessem com Jesus, Jesus jamais iria ter a possibilidade de ter um diálogo com aquela mulher. Os discípulos não iriam permitir, de alguma forma, os discípulos iam atrapalhar aquele momento que Jesus precisava, que era necessário. Então a primeira coisa que Jesus faz é tirar os seus discípulos de cena. Tirar os seus discípulos daquela situação. E vem uma mulher. E é um texto, uma mensagem muito conhecida dos irmãos, eu tenho certeza disso. Todos nós conhecemos esse texto bíblico. Todos nós conhecemos essa mensagem bíblica. É muito pregado esse texto. Aquela mulher vem, Jesus se aproxima daquela mulher e Jesus vai pedir um pouco de água para ela. Você me dá um pouco de água? Imagino que Jesus deve ter sido doce. Imagino que Jesus deve ter pedido com amor nas suas palavras. Eu não consigo ver, eu não consigo entender um Jesus grosseiro. Glória a Deus. Mas aquela mulher, e algumas pessoas dizem que ela foi humilde, mas na verdade de humilde ela não teve nada ali. Ela foi muito e muito arrogante. É como se ela dissesse para Jesus: quem é você para falar comigo? Você é judeu, eu sou samaritano, eu sou superior a você. O tom da conversa é mais ou menos esse. Aquela mulher, na verdade, ela não sabia com quem ela está falando. Ela não sabia e não imaginava a resposta que ela iria receber do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela sim é grosseira com Jesus. E aí Jesus vai dizer assim para ela: se tu soubesses quem fala com você, tu me pediria e eu te daria águas vivas. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós vamos pregar a palavra do Senhor, eu sei que o pastor Samuel é um homem que estuda muito, eu já ouvi algumas ministrações dele nos encontros de pastores, então eu acredito que essa igreja aqui é uma igreja muito bem preparada, não tenho dúvida nenhuma disso. Meus irmãos, muitas vezes nós, pregando a palavra, nós precisamos explicar para a igreja o contexto daquela época, como as coisas funcionavam, né? A cultura daquela época, para depois, pastor Samuel, a gente aplicar a palavra do Senhor nos nossos dias hoje. Entender como funcionava, o que Jesus quis dizer e o que Jesus está dizendo para as nossas vidas hoje. Para nós, com a nossa mente ocidental, com a nossa mente tecnológica, muitas coisas nós não entendemos. Mas quando Jesus fala para aquela mulher, que se ela soubesse com quem ela estava falando, ela pediria água e Jesus daria águas vivas, imediatamente ela entende o que Jesus está querendo dizer quando Jesus usa o termo águas vivas. A Bíblia só fala em águas vivas 2 vezes no Antigo Testamento. A primeira vez que a Bíblia vai falar de água viva é exatamente acerca do nome daquele poço. Aquele poço é o poço de Jacó. Jacó é filho de Isaac. Quando Abraão morre, e aí a gente vai estar falando aqui um pouquinho de Gênesis, capítulo de número
26 em diante, Abraão ele deixa de herança para Isaque um poço. E isso era muita coisa, irmãos. Isso significava vida. A Bíblia fala que Abimeleque se aproxima de Isaque e toma o poço de Isaque. Os irmãos também conhecem a história. O que nos chama a atenção ali é que a Bíblia vai dizer que Isaque não briga. A palavra que está ali é Isaque não contende. Isaque não reclama. Isaque entrega o poço. E a Bíblia fala que ele se retira para dentro do deserto e ele cava um outro poço. E esse poço dá água. Isaque está feliz. Cavou um poço, o poço dá água, voltou a ter vida. Os animais têm como se alimentar, ele tem água para molhar sua hortinha. Só que de repente chegam os pastores de Gerar e dizem que aquela terra pertence ao seu mestre, e eles pedem que Isaque saia daquele lugar. Vai embora. A Bíblia novamente fala que Isaque não contende, Isaque não briga. Ele vai mais para dentro do deserto. Cava outro poço. Os pastores de Gerar vêm novamente e falam: você ainda está muito próximo das nossas terras. Vai embora, que isso aqui não é seu. Deixa o poço e saia daqui. A Bíblia fala que novamente Isaque não contende, não briga e vai embora. Uma coisa que nos chama a atenção naquele texto é que a Bíblia nos fala que os pastores de Gerar, eles entulham aquele poço. Então, na verdade, eles não querem aquela água. Aquela água não tem, por algum motivo, serventia nenhuma para eles. Eles entulham o poço. Isso é um tipo de inveja. Irmãos, inveja não é só quando alguém quer algo que é seu. Inveja também é quando alguém não quer que você tenha alguma coisa. Não é porque eu quero ter igual. Essa camisa do pastor aqui, bonitona, por exemplo, ela não serve em mim. Não serve. Aqui deve ser número 2. 3, no máximo 3. A minha é 5. Aleluia, Jesus. Mas eu não quero que ele tenha essa camisa. Eu não quero que ele fique bonitão com essa camisa. Os irmãos estão entendendo? Não serve para mim, mas eu não quero que ele tenha. É o pior tipo de inveja que existe. Se eu pegar essa camisa aqui, eu vou destruir. Eu vou tocar fogo. Eu vou dar para alguém. Vou doar no bazar. Mas eu não quero que ele tenha. Precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos orar. Precisamos repreender, em nome de Jesus, esse sentimento. A Bíblia fala que Isaque vai para a imensidão do deserto e começa a cavar poços. E Isaque não está mais achando água. Todos os dias à tarde, Isaque recebe a visita dos seus servos com uma péssima notícia. Mestre, Senhor, nós não achamos água. Procuramos, cavamos, mas não encontramos água. Irmãos, Isaque vai nos dar uma lição que precisamos aprender. E dentro das igrejas acontece muito isso. Muito isso. Eu perdoo o meu irmão. Eu volto a ter comunhão com o meu irmão, mas é ele lá e eu aqui. A Bíblia vai dizer que Isaque, ele manda chamar Abimeleque. Quem foi Abimeleque? Os irmãos lembram? O ladrão do primeiro poço. Algumas versões bíblicas vão dizer que Abimeleque roubou o poço de Isaque. O ladrão do primeiro poço. E a Bíblia fala que Isaque oferece um banquete a Abimeleque. A Bíblia fala que Isaque deu presentes a Abimeleque. E a Bíblia fala que Isaque abençoou Abimeleque. Ofereceu
um banquete para o homem que roubou os seus poços. Foi exatamente isso que Isaac fez. Abençoou quem o prejudicou. E aqui eu já deixo uma lição para os irmãos. Repita comigo: deu um banquete, deu presentes e abençoou. Foi exatamente isso que Isaac fez. E está escrito exatamente assim nas nossas Bíblias. E tendo Abimeleque acabado de sair, chegaram os servos de Isaac e lhe disseram: Senhor, encontramos águas, e são águas vivas. Irmãos, águas vivas ali não é um poço. Eles até cavaram um poço, mas águas vivas ali é a nascente de um rio. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Podem roubar os nossos poços, podem entulhar os nossos poços, mas se Ele quiser, Ele é poderoso para fazer brotar em nossas vidas não poços, mas rios. Rios, irmãos. Sabe o que isso significa? Que rios de águas vivas não vão abençoar apenas a mim e talvez aqueles que estejam próximos de mim. Rios de águas vivas vão abençoar outras terras. Rios de águas vivas vão abençoar outras pessoas. Rios de águas vivas vão molhar outras plantações. Rios de águas vivas vão alimentar outros animais. Rios de águas vivas vão molhar outros pastos. Rios de águas vivas vai servir de bebê para os nossos irmãos. E nesta noite eu gostaria de profetizar nesta igreja em nome de Jesus. Esta igreja vai brotar rios de águas vivas. Através da sua vida será brotado rios de águas vivas. Irmãos, quando Deus, esse é um princípio de dízimos e ofertas. Eu tenho um canal no YouTube e recentemente eu postei 3 mensagens. Eu me aprofundei muito nessa questão de dízimos e ofertas. E, irmãos, é algo muito mais profundo do que nós imaginamos. Honrar a Deus, nos render a Deus e dar o nosso melhor a Deus. E quando Deus ele quer abençoar a sua igreja, quando Deus ele quer abençoar o próximo, sabe quem Deus abençoa? Você. Glória a Deus. É você que Deus abençoa. Amém. Para você entregar a sua bênção. Amém. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: Deus vai abençoar quem tem a mão fechada assim? Não. Irmãos, é um absurdo. Quando nós conversamos com pastores, eu não sei nem porque eu vou falar isso aqui, não estava aqui, mas Deus está me incomodando. É um absurdo quando nós conversamos com os pastores, nós percebemos que você é generoso aqui, 50% das nossas igrejas, o povo não é dizimista, não é fiel, no contexto geral. Líderes nas nossas igrejas, pastores, e a gente não sabe nem, tem pastor que tem vergonha, irmão, de falar sobre isso. Líderes que trabalham na igreja. Mas Deus é bom, Deus sabe de todas as coisas. Deus ele é fiel. Vamos voltar aqui para João, capítulo de número 4. Então Jesus ele vai olhar para aquela mulher e vai dizer assim: ó, se tu soubesse quem fala contigo, tu me pediria e eu te daria muito mais do que água desse poço. Eu te daria água viva, ou seja, eu te daria a nascente de um rio. Aí aquela mulher ela olha para Jesus e diz assim: tu não tem nem com quem tirar água. Como é que tu me darias alguma coisa? Aí Jesus vai responder assim: mulher, aquele que bebe dessa água voltará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. Irmãos, quem bebe da água de Jesus, quem bebe da nascente da água viva, nunca mais sede terá. Aí parece que a mulher ela entende o que Jesus está falando, que ela vai dizer assim: então, Senhor, me dá dessa água. Aí Jesus responde para ela: eu te dou, vai e chama o teu marido. E aqui, irmãos, eu não quero entrar no contexto,
da vida conjugal daquela mulher. Vou deixar essa proeza aqui para o pastor Samuel explicar para os irmãos depois essa parte do texto aqui. O que tudo aquilo ali significa. Tem muitas linhas de estudo teológico, não quero falar sobre isso. O que eu quero falar para os irmãos é uma coisa, que disso ninguém pode fugir. O que Jesus está fazendo ali, quando Jesus fala com ela, vai e chama o teu marido, Jesus está entrando nas particularidades daquela mulher. Jesus está entrando nas minúcias daquela mulher. No que ela tinha de mais íntimo, no que talvez tivesse escondido. E a pergunta que eu te faço nesta noite é: Jesus já participou das suas particularidades? Jesus já participou da sua vida de uma maneira mais íntima? Quando nós falamos de oração e intimidade com Deus, nós estamos falando de coração, de realmente abrir o nosso íntimo para Jesus. Era isso que Jesus estava buscando com aquela mulher, ter intimidade com ela, ter aproximação com ela. Irmãos, o que nós mais vemos nos dias de hoje são pessoas que constroem um muro, deixa Deus de um lado e fica do outro. Quando quer se relacionar com Deus, pula aquele muro, se relaciona com Deus, se satisfez, volta para o lado de cá, deixa Deus lá e eu fico aqui. É o que nós vemos nos dias de hoje. Essa inconstância das pessoas no relacionamento com Deus. Ora está na presença de Deus, ora não está na presença de Deus. Cada dia que passa, nós vivemos menos intimidade com Deus. E o mundo não está fácil, irmãos. Eu fui visitar hoje a empresa a qual eu trabalhei por 8 anos ali no aeroporto. Eu conversando com o gerente olhou para mim, não é crente. E ele disse assim: Pastor Diogo, está difícil viver no mundo de hoje, onde as pessoas não se respeitam, onde as pessoas não se toleram, onde as pessoas não têm paciência uma com as outras. E eu olhei para ele e falei: está difícil mesmo, irmão. Está muito difícil. E Jesus está à porta e bate. E se nós abrirmos a porta, ele entra e ceia conosco. Precisamos ser íntimos de Jesus, irmãos. E intimidade com Deus só vem através de 2 coisas. Louvor é bom, conversa é bom, eventos é bom, comunhão é bom, mas intimidade com Deus só vem através de oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. Precisamos orar mais e precisamos ler mais a palavra de Deus. Os ventos de doutrinas estão aí. As pessoas têm dúvidas bíblicas, preferem olhar na internet, no YouTube, do que perguntar ao seu pastor. E muitos pastores hoje preferem que eles olhem na internet mesmo para não dar trabalho. Verdade é essa. E a gente vê pessoas dentro de uma única igreja vivendo contextos teológicos totalmente diferentes. Um acha que pode, outro acha que não pode. E esse povo todo vai para o céu. Não sei como, mas vai. Né? Na cabeça das pessoas, todo mundo vai para o céu. Vivemos pela graça, mas viver pela graça não significa que Deus sujeita e tolera principalmente o pecado. A igreja que vai subir, não tenho dúvida nenhuma disso, é uma igreja santa e remida no sangue de Jesus. Jesus está entrando na intimidade daquela mulher. Só que aquela mulher, ela se incomoda com o assunto. Claro que ela se incomoda com o assunto. Nós não gostamos que ninguém se meta nas nossas vidas. Quem é você para se meter na nossa vida? Esse assunto não te interessa, é uma particularidade minha. Ela só faltou dizer isso para Jesus. Ela desconversa. A conversa estava desagradando aquela mulher. Então ela desconversa. E ela vai dizer assim: Jesus, bora mudar de assunto.
Me diga uma coisa, tira uma dúvida, eu tenho uma dúvida bíblica. Eu sei que você é profeta, eu vejo que você é profeta. Então tira uma dúvida bíblica minha. Meus pais, eles dizem que nós devemos adorar aqui neste monte. Nos ajoelhar, nos prostrarmos e adorarmos a Deus aqui neste monte. O seu povo, os judeus, dizem que vocês devem adorar e cultuar a Deus lá em Jerusalém, no templo. Qual é o lugar de adoração a Deus? Tem mais uns 5 minutinhos, pastor? Qual é o lugar de adoração a Deus? Aí Jesus vai responder: a hora vem e já chegou. Irmãos, Jesus ele vai falar para aquela mulher o que é um dos pilares da igreja para nós hoje. Precisamos ter esse entendimento. Porque Jesus, naquele momento, a resposta que ele vai dar para aquela mulher, Jesus está estabelecendo ali um novo formato de adoração. Jesus está estabelecendo naquele momento ali um novo modelo de culto que nós fazemos até os dias de hoje. Jesus está dizendo para aquela mulher: não depende do lugar que vocês vão adorar, que vocês vão se prostrarem para orar. Não depende mais se é no monte ou se é no templo. Depende agora da sua atitude interior. Depende agora de o que está proposto em seu coração. Porque Deus é Espírito e importa que quem o adore em Espírito e em verdade. Aonde nós estivermos, sozinhos, acompanhados, em Paulo Afonso, em Brotas, não importa. Se nós estivermos com os nossos corações diante dele, a nossa adoração é recebida pelo nosso Senhor, contanto que ela seja em espírito e em verdade. Não depende mais do lugar em que nós estamos. Aí aquela mulher ela vai dizer assim: eu sei, Jesus, eu sei que quando vier o Messias, ele nos anunciará e nos revelará todas essas coisas. Aí Jesus ele olha para aquela mulher e fala assim: eu sou. Aleluia! Eu sou o Messias. A maior revelação de Deus na Bíblia, irmãos, é quando Deus, em Gênesis capítulo número 3, ele vai dizer para Moisés: a angústia do meu povo chegou até mim e eu desci para livrá-lo. Vai, pois, tu, Moisés, e livra Israel da casa da servidão. Aí Moisés ele inventa de falar para Deus: mas Deus, quem sou eu para livrar aquele povo? Aí Deus fala: e quem está dizendo que é você, Moisés? Você é apenas o vaso que eu vou usar. Sou eu quem vou falar com o povo. Sou eu quem vou fazer o milagre. Aí Moisés fala: e quem é o Senhor? Aí Deus vai dizer para Moisés: eu sou. Yahyé. Yahshé. Eu sou. Você que pode ficar de pé, fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, peço para o nosso irmão do teclado que nos ajude aqui em nome de Jesus. Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és tremendo. Aqui está a Tua igreja, ó Pai, prostrada diante de Ti, ó Pai, diante do grande Eu Sou. O que significa eu sou ao pé da letra ali no contexto para aquela mulher samaritana? O entendimento que aquela mulher tinha, que a mente daquela mulher tinha do eu sou. Eu sou o que você precisar que eu seja. Se você tiver fome, aleluia, eu sou o teu pão. Se você tiver sede, eu sou a água para você beber.
Se você estiver sozinho, eu sou a companhia, aleluias. Se você estiver fraco, eu sou a força que te sustenta, glória a Deus. Se você estiver enfermo, eu sou a cura, diz o Senhor. Se você estiver em guerra, em lutas, eu sou a tua vitória. O que Deus está dizendo para você, igreja, hoje é: eu sou o que você precisar que eu seja na sua vida, aleluia. Deus, tu és tremendo, tu és poderoso, tu és grande, ó Pai. E mesmo assim, ó Deus, o Senhor olhou para as nossas vidas, ó Pai. O Senhor olhou para a vida de cada um dos teus filhos que está aqui nesta noite, Senhor. O Senhor contemplou a lágrima de cada um deles, ó Deus. E o Senhor tem sustentado, ó Pai. O Senhor tem protegido, ó Deus. O Senhor tem sido a nossa provisão, ó Pai. O Senhor tem sido o nosso sustento, ó Deus. O Senhor tem sido a nossa vitória, ó Pai. O Senhor tem nos carregado no colo, Senhor. Deus, como nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada, Jesus, sem a Tua presença em nossas vidas. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, olha para dentro, olha para o mais íntimo de cada um de nós aqui nesta noite, ó Pai. Sonda os nossos corações, sonda o nosso interior, ó Pai. Perdoa, ó Deus, os meus pecados, perdoa as minhas falhas, ó Deus. Perdoa os meus pensamentos impróprios, Senhor. Cobre-me com o sangue de Jesus, ó Pai. Quando o Senhor olhar para a minha vida, ó Deus, quando o Senhor olhar para a Tua igreja, ó Pai, que o Senhor possa ver o sangue de Jesus sobre cada um de nós, aleluia. O sangue de Jesus que nos torna mais branco, mais alvo do que a neve, ó Pai. Cobre-nos com o Teu sangue, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai. E ouve, Senhor Deus, e aceita, ó Deus, diante de Ti a nossa adoração. Aceita o nosso louvor, ó Deus. Aceita as nossas orações, ó Pai, diante de Ti, ó Pai. Senhor, muitas vezes, Senhor Deus, com a nossa ignorância, muitas vezes com a nossa pequenez, ó Pai, nós não sabemos nem orar, ó Deus. Nós não sabemos nem pedir, ó Deus. Nós não sabemos nem Te exaltar, ó Deus, nem Te engrandecer, ó Pai. A ponto, Senhor Deus, da Tua palavra dizer, ó Deus, que nesses momentos de sofrimento, ó Pai, de lutas, de dor, de pranto, ó Pai, o Teu Santo Espírito intercede por cada um de nós diante de Ti, com gemidos inexprimíveis, ó Deus. E o Senhor olha para as nossas vidas, ó Pai. O Senhor olha para as nossas famílias, ó Deus. O Senhor contempla, Senhor Deus, o Teu povo, ó Pai. E o Senhor entra, ó Pai, com a providência na vida dos Teus filhos, ó Deus. Pai, nesta noite, ó Pai, como ministro da Tua palavra, Senhor Deus, eu abençoo esta igreja, ó Pai. Eu abençoo a família pastoral desta casa, ó Pai. Eu abençoo os líderes desta igreja, ó Pai. Eu abençoo o ministério diaconal desta casa, ó Pai. Os professores de escola bíblica, ó Pai. Eu abençoo toda a liderança desta casa de oração, ó Pai. Abençoo, Senhor Deus, toda a membresia desta igreja, ó Pai, e suas famílias representadas, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco, Papai querido. Fica conosco, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que aqui existe. Fica conosco, ó Deus, e nos abençoa, em nome de Jesus. E toda a honra, toda a glória, nós declaramos a Ti e Te louvamos para todo sempre. Adore o Senhor com as suas palmas em nome de Jesus. É o Teu povo, Pai. É o Teu povo que adorando é para Ti, Senhor.